Olá, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos todos a mais um Conversas em Cena. Nessa sessão do Conversas em Cena que a gente fala às 18 horas aqui, sempre com os grupos de Porto Alegre, artistas de Porto Alegre que se desafiaram desenvolvendo trabalhos que já existiam ou criando coisas totalmente do zero para se apresentar logo mais aqui dentro dessa programação dos espetáculos locais, digitais, da programação desse Porto Alegre em Cena virtual. Todos esses espetáculos, importantes eles, concorrem ao Prêmio Braskem em Cena, ao 15º prêmio, dessa parceria que a gente tem aí com a Braskem, e é uma honra, então, a gente poder estar fazendo isso com essa parceria com a Braskem, premiando os artistas da cidade aqui, mesmo nesse ano tão atípico, tão bizarro. E hoje é um prazer enorme eu estar conversando pela primeira vez sobre um projeto que muito pouco as artes cênicas, né, o que a gente chama aqui de artes cênicas, de teatro contemporâneo, lida, e é uma alegria poder começar a lidar com isso mais de perto. Então, hoje eu vou conversar com uma das curadoras desse chamamento, né, desse projeto dos espetáculos locais digitais de Porto Alegre, a Ana Paula Reis, parceira, uma artista maravilhosa, e com a fundadora Catrina Lanceira e a modera Faiola Caliça, ambas da House de Lanceira. Gente, muito bem-vindos, que bom estar falando com vocês. Queria, para a gente começar, então, falar para esse público, né? Realmente a gente vinha falando com a Ana já numa investigação sobre os balls, sobre um outro universo dessa manifestação corporal, e a gente começar a aproximar esses movimentos de arte, do que a gente que chama de um festival, né, de artes cênicas, e o que é artes cênicas afinal. Então, pensar nisso também como artes cênicas contemporânea, e queria que vocês falassem para a gente, explicassem para todos nós como é que surge esse movimento, que é um movimento antigo, né, no mundo, antigo já tem seus, sei lá, 50 anos, já começa acho que nos anos 70, né, o movimento das balls, dos ballrooms, e como é que isso começa a ganhar força aqui em Porto Alegre, e vocês, onde é que surge a House de Lanceiras e as outras houses que tem aqui na cidade, e como é que são essas atividades que vocês desenvolvem? Então, eu sou a Catrina Lanceira, vou falar mais pela Lanceira mesmo, né? Eu concordo muito com o que a Pioneer Akira Valanx, ela disse uma vez pra gente, no bate-papo da programação da Ball da House of Arpia, que é outra house que tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Além da Casa de Lanceira e além da Casa de Caliça. Ela disse, vocês já tinham uma cena e vocês ainda não sabiam. Então, eu acho que é verdade, assim. A gente fala agora que vai completar um ano de house, eu, Lanceira, Faiola, Caliça, mas na real essas famílias já eram constituídas há muito tempo, né? Tem pessoas que eu tinha uma conexão já há mais de 10 anos, por exemplo, de convivência. Então, quando a gente fala de ballroom, a gente está falando de uma comunidade que iniciou com as corporeidades negras, com as corporeidades latinas, pode-se dizer no nosso recorte aqui no Brasil também, as comunidades indígenas. Então, esses corpos que não são normativos, né, que com facilidade são rechaçados pela sociedade, a gente coloca em potência na ballroom, porque a ballroom nada mais é do que a performance em tempo real, né? Não é, nada é ensaiado necessariamente. A gente pode até, sei lá, se preparar para uma categoria e outra, né? Mas foi exatamente por isso que a gente quis se arriscar, né, em escrever o projeto, porque a gente sabe que a ballroom lida com o tempo no aqui e agora, né? E esse aqui agora é a nossa sobrevivência, né? Nas ruas, lidando com outras
com outras visões, né, com outras representações, seja de identidade de gênero ou de sexualidade. Então, trazer as potências dessas corpos, esses corpos, foi que nos motivou a construir as nossas houses, né, e trazer essa, esse outro lugar, né, que a gente vem de muitos não lugares. Mas a Casa de Lanceira, ela começou com pessoas que faziam aulas comigo no Espaço N, pessoas bolsistas, né, eu dava aula de voguing. Então, eu sou uma pessoa que difunde voguing no Rio Grande do Sul desde 2013, 2012 talvez, mas vamos voltar a 2013. Não necessariamente o vogue tem a ver com ballroom, mas é uma das categorias que faz parte, né, da cultura e da comunidade. Então, pessoas que já conviviam comigo e contribuíam com a cena LGBTQIA+, de alguma maneira, né? Então, pessoas que fizeram parte do coletivo, que fazem parte do coletivo Bichas Pretas também, já fizeram parte da Casa de Lanceira. Então, foi meio desses lugares e também dos treinos que eu estava dando na Casa do Estudante, preparando as pessoas para as categorias, seja ou de voguing ou de runway. Então, eu fui convidando essas pessoas e a partir daí a gente tomou a iniciativa de ter uma house, e acredito que foi mais ou menos semelhante a essa iniciativa com a Casa de Calista, para a gente poder participar da primeira ball que teve, né? Que foi a Cake Ball só para baixinhos, organizada pela Casa de Arpia, que é a outra house que tem aqui no Rio Grande do Sul. E por que só para baixinhas? Eu acho que era porque era em outubro, né? Era infantil. Foi no feriado das crianças. Massa. E massa, gente. Tá aí a relação entre os outros houses com vocês, assim, em geral, todo mundo se apoia, se dá bem. Como é que é essa... Quantas tem aqui? Tem 3. E são todos amigos. Olha, na medida do possível, acredito que sim. Não, mas todo mundo se conhece. Oi? Todos se conhecem, se relacionam de alguma forma. Não querendo dizer que são amigos, mas... Não, a gente tem as nossas tretas, né? Mas é babado. Massa. Mas todos se conhecem, frequentam mais ou menos os mesmos. E uns frequentam os balls dos outros? Sim, e os treinos também, né? Massa. Eu acho importante a Faia falar um pouco da história da Calissa. Claro. Eu sou uma outra casa, da Casa de Calissa, que surgiu numa ocupação aqui de Porto Alegre. Então, ela faz um movimento diferente, né? As pessoas já moravam juntas e, a partir daí, cria esse coletivo pensando em vogue, né? Pensando nessa cultura atual. A Calissa, a Casa de Calissa, ela é constituída só por pessoas trans e, de alguma forma, também perpassa alguns dispositivos de opressão, assim, nos integrantes da casa. Também são de sexualidade dissidente, as balls tem esse encontro também para potencializar que durante a ball é um lugar que a gente encontra potência para esses corpos, para discutir e questionar. Assim. Uma característica bem forte da nossa casa é o lado mais performativo. Assim. As categorias que a gente participa são muito mais de um lugar estético, performático, do que das dançadas, e a gente encontra potência nesse lugar, assim, faz questionamentos a partir disso. A gente escolheu o nome de Calissa por ter esse aspecto de resíduo, daquela parte que as pessoas não querem, não gostam, por isso de trazer, mas que também trazem base para uma construção. Por isso também o nome de Calissa. E que surgiu também na cena, começando. E também, né, a gente tem um grande contato com o caso de Lanceira, que sempre foi também a gente sempre teve um grande vínculo, assim. Acho que também tem uma característica de ter muitas pessoas negras constituindo essas casas. E Lanceira em homenagem desses corpos que estão sempre colocados, né? Primeiro tiro sempre vai pegar, né?
Então, é importante falar também que a casa de Lanceira não é uma casa que só tem pessoas trans, como é o caso específico da casa de Calista, mas é uma casa que tem pessoas, em sua maioria, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas não binárias, pessoas trans, também pessoas cis, e corpos que estão em resistência, pessoas positivas. Então, a Ballroom fala sobre as múltiplas sobrevivências, pessoas imigrantes também. Então, isso diz muito sobre a cultura, né? A gente sabe que começou nos Estados Unidos e tinha a comunidade latina, não é muito diferente aqui no Brasil, né? Sobre a nossa perspectiva afrodiaspórica. Mas... O que mais você perguntou? Eu não lembro. Fica à vontade para eu perguntar para eles também. Sim, eu queria, na verdade, porque assim, eu aprendi um pouco sobre as balls quando eu fui assistir, né, a ball da Casa de Lanceira, acho que foi em dezembro, né, Marco? Lá na Lomba do Pinheiro, e eu fiquei muito fascinada, assim, por várias coisas. Primeiro, pelo evento em si, segundo, pelo lugar onde foi feito, que era um lugar periférico. Então, levar essa cultura que, por mais que já estivesse entranhado, ainda é nova para muitas pessoas. Para essas pessoas que geralmente não têm acesso a isso, eu achei sensacional, assim. E tem uma curiosidade que eu acho que vai de encontro com o que tu estava falando sobre resistência, e também vai de encontro um pouco com segregação, que é essas nomenclaturas, talvez possa se dizer, que vocês utilizam dentro das houses de mother, father, grandmother, enfim. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como que vocês utilizam isso e como que isso não é só uma questão simbólica, mas uma questão de relação entre vocês nas houses, assim. Na verdade, esses títulos, eles envolvem muita responsabilidade, né? Responsabilidade que, às vezes, as pessoas não têm noção. Exatamente por isso que acontece muita rotatividade de pessoas dentro das houses. E essa rotatividade, ela não implica necessariamente substituição. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que, sei lá, atualmente não é mais princess da house, por exemplo, isso não significa que eu tenho que adotar ou nomear uma outra pessoa princess. Significa que aquela pessoa, naquele momento, não é princess da house. Mas isso não significa que necessariamente vai deixar de ser família, né? Porque a família vai para além de fomentos da ballroom, seja numa ball ou em qualquer outra coisa. Então, quando eu pensei, pelo menos, para a Casa de Lanceira, pensei junto com as pessoas, não pensei sozinha, pensei junto com a minha house, a gente pensou em figuras que talvez pudessem ter algum tipo de liderança positiva dentro da house. Pessoas que pudessem acolher, né, as novas filhas que pudessem vir a surgir, né, para a Casa de Lanceira. E não só isso também, porque as pessoas 007, que são as pessoas que não são de houses, também são pessoas que a gente também acolhe, né? A partir do momento que a comunidade LGBTQIAP+, a gente acolhe todo mundo, assim como eu tenho relação com outras pessoas de outras houses do Brasil, ou do próprio Rio Grande do Sul, ou com pessoas da Arpia também. Acho que no mais é isso. Quando eu pensei esses títulos, eu pensei nessa questão de proatividade das pessoas, né, e responsabilidade de assumir esse compromisso. Uhum. São quantos títulos que tem? Depende. Tem vários, existem vários. Só que alguns são meio que reinventados. Uhum. Tipo, eu, por exemplo, por essa questão de descoberta da minha não binariedade, o lugar de father ou de pai não é algo que me contempla mais, que era o que eu era antes, né? Assim como também eu não me sinto à vontade de me colocar, talvez, ainda no meu lugar de mother. Então, já meio que se apelida nessas questões como pai. Então, vai encontrando outros meios, né? Outros mecanismos, né? Eu acho que a potência dessas corpas, né? O que essas corpas já representavam na cena antes de uma ball, eu, pelo menos, pensei muito nisso, nos títulos. Uhum. E além disso, tem essa questão da família, né? Que eu acho que títulos de falar mother, né? Pai, mãe, avô, por essa questão também, porque essas houses, essas casas, vão para além da cultura ball, né? Também é um lugar de acolhimento, é um lugar de
estar se comunicando, sabendo sobre... É um envolvimento familiar, né, que se constitui dentro dessas casas. Então, acho que também esses títulos envolvem também essa responsabilidade afetiva com os integrantes da casa. Né? Será por isso também que se chama house, assim, né, no sentido de casa mesmo, né, de um espaço de acolhimento, de uma construção de uma família ou de uma comunidade, enfim. Sim, porque historicamente algumas houses já moraram juntas, né, como a House of Ninja, Extravaganza. De certa forma, isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, porque Yara mora com Faiola, Yara é princesa da casa de Loceiro e Faiola é mother da casa de Calixto, e atualmente estão morando juntos. Então, tudo isso acontece, assim. Demais. Gente, e antes da gente começar a entrar de fato, né, nesse mini ball, coisa de pretes, pane no sistema, que eu achei maravilhoso. Como eram os desejos antes de vocês terem que se enfiar se enfiarem nesse universo virtual, como todo mundo, nós aqui inclusive. O que vocês estavam fazendo ali no início de março e quais eram os planos de vocês para esse ano? Eu falo por mim, a gente tem um projeto nosso lá da coordenação de artes cênicas, que a Ana até fica colaborando, super parceira, vou adorar se vocês colaborarem também, estiverem juntos, que é um projeto de começar a levar, inverter um pouco esse jogo e começar a levar para dentro dos centros culturais da região central também, esses novos olhares, essas outras manifestações, né? Não necessariamente novas, mas essas outras manifestações. E acontecer uma ball lá na Sala Álvaro Moreira, que é um teatro, não sei se dá para chamar de tradicional, mas é uma sala bastante conhecida do público de teatro, de dança, de música, da região central aqui de Porto Alegre. Então, a gente queria começar a levar essas outras manifestações, essas outras expressões para dentro inclusive para dialogar com toda a diversidade, com toda a diferença, uma outra forma de pensamento, assim. Então, isso nos frustrou muito também, essa pandemia, esse afastamento, o fechamento das casas, nos frustrou muito nesse sentido. E queria saber de vocês quais eram os planos. Eu nem sei. Eu tava num dilema que não queriam me dar meu diploma, então tava tudo meio trancado, meio tudo incerto na minha vida. Então, sigo morando na casa de estudante, né? Tô já quase, com o pé já quase na porta. Mas com que frequência vocês faziam as balls, por exemplo, presenciais? Oi? Com que frequência aconteciam as balls presenciais? Aí que tá, as balls presenciais começaram mesmo ano passado. Começou com só para baixinhos? Começou só para... Isso, começou com a só para baixinhos. Uma ball mesmo, uma kickball, uma estrutura de ball com as categorias, jurados, papapá. Uhum. Foi. Mas então, pode falar. Na verdade, em 3 meses teve 2, né? Na verdade, porque daí foi essa e depois em dezembro a lanceira. E foram essas 2, né? Até então, em Porto Alegre. Isso, no Rio Grande do Sul, só que a Arpia fez outra em Curitiba. Ah, sim. Porque a Arpia tem um capítulo lá também. Uhum. E vocês falavam de continuar fazendo com uma certa frequência esse ano? Tinha esses planos assim ou não? Até se pretendia fazer pelo menos uma no ano, né? Eu acho que esse foi o gatilho que nos deu. Assim, deu uma bola esse ano, gente. Não. Assim, a gente meio que ficou em 2 lugares, em 2 mundos, né? Porque assim como tem as pessoas que, enfim, a questão da acessibilidade, a questão da grana, a questão da internet, que a gente ainda está pensando se realmente vai fazer pela plataforma Zoom mesmo ou não. Então, a gente pensa em tudo isso, mas também pensa de que tem pessoas que estão o dia inteiro em casa,
que são corpos que já não são muito aceitas, que já sofrem com depressão e que talvez seja essa a oportunidade dessas pessoas se colocarem, né? Seja então nesse momento de quarentena, né? Já que não se vai ter tanto julgamento ao redor presencialmente, mas que, né, nesse momento online essa pessoa possa se colocar e possa viver isso, né? E é importante também salientar que a Faiola ela ganhou a última ball online que teve da casa Avalanche nas categorias Runway e Best Dressed. Então, é uma pessoa que teve a experiência, né, de como funciona uma ball online, né? E o que implica, né, essa disponibilidade e o quão bem pode fazer para nossa autoestima estar se colocando dentro da ballroom, né? Eu acho que não é à toa que a gente fundou essas houses, assim, porque a gente tem esse ímpeto de, assim como a gente consegue descobrir a nossa potência, a gente gostaria de também compartilhar isso com o outro, mostrar, olha, vocês também conseguem chegar lá, também vai dar certo, também é possível, né? Então, me perdi um pouco, gente, desculpa, não sei. Não, mas acho que é isso aí, mas eu queria, então, já entrando nesse lugar, assim, que você estava ali antes em off me falando sobre uns termos que vocês usam para a gente começar a se, né, para o público que está ouvindo agora, ou mesmo, enfim, para a gente começar a se habituar às expressões, aos termos que vocês usam. Então, como é que funcionam mais ou menos os balls? Como é que são esses improvisos? Tem um roteiro? Tem regras? Como é que funciona esses balls, para quem não conhece tanto? O público mais de teatro, né, do festival. E como é que foi, já pode nos contar como é que foi essa adaptação para esse universo digital, virtual, plataforma, como é que vai acontecer a interação com o público desse jeito aqui, assim. Quer falar? Tá. Então, a estrutura de uma ball, ela funciona com host, né, que geralmente é quem apresenta. Nesse caso, o host pode ser uma ou duas pessoas, tá? Nesse caso, o host será a Faiola e eu, a gente que vai apresentar a ball, né? Que vai chamar, no caso, no primeiro momento, os jurados, né? E tem a Les SS, que seria justamente essa chamada dos jurados, em que os jurados fazem uma pequena caminhada e eles representam as suas houses, né? Então, é mais ou menos como se fosse uma abertura, né? Como se fosse uma grande abertura. Então, a gente vai fazer esse momento de entrada. Como DJ, a priori, vai ser a DJ Latifa Arpia, que ela é da casa de Arpia, né? Para ter essa representação de uma pessoa de cada house, né, do Rio Grande do Sul, porque essas são as únicas 3 houses que existem, né, aqui atualmente no Rio Grande do Sul. Então, a estrutura eu falei, host, DJ, chant, que daí, como a Faiola vai fazer mais a questão de host, eu vou fazer chant. Chant é quem faz aquela sonorização em determinadas categorias, seja de dança ou não. Tipo assim, a pessoa tá caminhando, vou falando, show me running, show me get running, a pessoa tensa com as coisas, que sai, anybody else, tipo, você passou, aprovado, tipo essas coisas mais diretas, né, mais sonoras mesmo. Aí tem comentaristas, né, que vai ser Mandy Black e Harley Quinn, também lanceiras. Que vão ser as pessoas que vão fazer essas interlocuções, né? Eu vou fazer mais essa coisa sonora que for necessário para a caminhada da pessoa ou para fazer a contagem regressiva. Eu disse 1, eu disse 2, eu disse 3, segura essa coisa para mim. Mas essas coisas mais práticas, assim. E Mandy Black e Duda vão fazer a questão de comentarista. O que mais que tem? Aí tem os jurados, né? Jurados são as pessoas, isso é importante falar, tá? Porque a ballroom qualquer pessoa pode entrar, tá? Não é só pessoa de house, qualquer pessoa. Eu acordei hoje, eu vi que vai ter coisa de preto, spam no sistema. Eu quero entrar em runway. A pessoa vai entrar em runway. Então, eu já joguei a bomba para vocês. Talvez passe de 1 hora, ou não. Então, assim, é muito jogado no acaso mesmo, se liga? Pode entrar, a gente chama pessoas 007, né?
Por que 007? Porque são pessoas espiãs que ainda não são de nenhuma house, ou que ainda não formaram uma house, mas estão ali dentro da comunidade, infiltradas, estudando e colocando suas potências também ali dentro da pista, né? Do bairro. Isso, daí tem os TENS, a Fernanda lembrou agora, e o shopping, né? O que são os TENS? É quando a pessoa está aprovada para entrar na categoria. Então, existe uma classificação antes da pessoa poder batalhar ou não, tá? Então, a primeira pessoa entra, categoria X, blá, 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 entrou. Um dos jurados achou que não tá bom. Então, esse é o one shop, que a gente chama. Né? É o xizinho, tipo, corta, não tá bom, vai treinar mais um pouquinho. Muito obrigada! Mas é isso, obrigado pela sua participação. A gente vai ter que chamar outra pessoa. Você quer falar seu nome? Não quer? Essa coisa toda. E os TENS, que daí é quando a pessoa está aprovadíssima para seguir caminhando na categoria e competir e batalhar com as outras pessoas, né? Aí a gente vai ter que pensar essa questão da Libras, né? Como é que vai funcionar, se a gente mantém desse jeito, ou se a gente vai ter que adaptar. E não sei se tem mais alguma coisa. Quantas categorias vocês pensaram? A gente pensou em 5 categorias, só que a gente... É que não vai ter nenhuma de Vogue, né? Não ia ter nenhuma de Vogue, né? Pela questão da internet, que às vezes trava, né, gente? A pessoa tá performando, fazendo mil e coisas incríveis e não dá pra enxergar nada, dá pra enxergar metade. Daí a gente pensa assim, eu já pensei em 6 em algum momento, mas não sei, quando vê 5 pra, né? Entendi. Ficaria faltando Vogue. Oi? Ficaria faltando Vogue. Ou a gente colocaria só Hands, Performance, ou a gente colocaria Baby Vogue. Baby Vogue e pode ser Baby Vogue ou Virgin Vogue. Virgin Vogue é para quem nunca entrou em nenhuma categoria de Vogue, né? Então, dando essa oportunidade para que toda a comunidade, independentemente de ser de house ou não, se sinta apta a entrar e tentar, né? Então, talvez seja interessante, não sei. E quem são, então, todo público que vai participar, eles podem participar ativamente, não só observando, eles podem participar performando. Sim. E quem são os jurados? Pioneer, na verdade, né? Tem essa nomenclatura também. Pioneer são as pessoas pioneiras da cena, tá? A pessoa pioneira no Rio Grande do Sul é a Juana Key. Ela é ex-Mother Candaces e atualmente é da House of Zion. Ela foi a pioneira, a primeira pessoa a fomentar de alguma maneira ballroom. Só que ela fez junto com o coletivo Irenes, eu acho, na época, eventos menores, não balls, né? Não kick balls, mas eventos menores, tipo Vogue Nights, que são eventos menores. Então é importante falar. Pioneer, né? Tá. A gente vai chamar a Pioneer de Salvador, que é Diogo 007, que é da House of Swords, ex-House of Swords, atual 007, Diogo Vaz, que é de Florianópolis, e quem mais? Mother Flávio Zatrois, de Goiás, Goiânia, Mother Marvena Ubuntu, a Sereia Cósmica, Titia Sereia Cósmica do Rio de Janeiro, a Mother Marvena Ubuntu é de São Paulo e a Flávia Zatrois já falei, né, que é de Goiânia. Adoro os nomes. É isso. Uhum. Eu adoro e a os gente nomes. está fechando com alguém do norte, né? A gente está tentando fechar com alguém do norte. Mas... Tá, são A gente conseguiu Centro-Oeste. São quantos que tu falou aí? São mais de 5, então, né? A gente está pensando em 6. Ah, tá.
Bastante. Porque como as categorias, é que assim, ó, como nas categorias a gente homenageia figuras como Jorge Lafon e Lacraia, a gente achou, seria bafo quando vê chamar duas pessoas do Rio de Janeiro, né? Sim. A gente tá mais de referências do Rio Grande do Sul, de referências cariocas. E eu acho que também não impede da gente falar com as juradas sobre referências das regiões delas. E isso é uma coisa que surge graças à internet, a fazer dessa maneira, né? Senão vocês não tem como ter pessoas de fora. De tantos lugares. Ou pelo menos de tantos lugares. Na verdade, lugares. tem, a gente traz, a gente ia trazer, a gente ia tentar trazer. Arrasou. Nossa. Mas do público também participar assim ativamente, tu acha que essa forma virtual também colabora mais ou não também? Eu acho que colabora um pouco mais, porque às vezes as pessoas não têm coragem no presencial. Sim. E acho que a difusão é maior também, né, para um público que, como o Fernando tinha dito antes, que não conhece, né? Que talvez nem tenha assim. É que, na real, agora que as pessoas estão meio que confinadas nessa função da quarentena, muitas estão assistindo Pose, estão assistindo Legendary, estão assistindo, sei lá, documentários e filmes, e daí isso deve estar atravessando, né? E a galera deve estar nesse questionamento de, opa, esse lugar também pode ser nosso. Sim, com certeza. Eu vi, a gente já está falando sobre essa adaptação para o universo virtual, algumas coisas, né, que a gente está falando, mas eu queria saber como é que foi para vocês, assim, no início, pensar na possibilidade de fazer uma coisa que é tão potente, presencial, e transformar isso para o virtual. Como é que foi para vocês, assim, o impulso de criação, e como é que está sendo ainda, né, construir essa mini ball desse jeito, através de uma sala virtual? Eu acho que não sei para Faia, mas para mim foi eu não participei, né? Mas meus filhos participaram de 2 balls online recentemente. Então, ver o quanto mudou o mês daquelas pessoas terem participado daquilo e terem se sentido aceitos naquilo, talvez tenha me dado energia para trazer isso para outras pessoas que não sejam necessariamente do Rio Grande do Sul ou da Casa de Lanceira. Eu acho que talvez seja interessante também a Faiola falar sobre como é que foi para ela essa construção de performance dentro das categorias que entrou e tal, né? Sim. Eu tô com câmera na minha mão já. Percebo que vem surgindo estratégias, né, para continuar nesse movimento, mesmo com a pandemia. E acho que a Ball foi Ball nesse formato virtual é uma delas, né. E percebi que participando dessa Ball virtual, a minha casa, que estava representando, né, nessa competição, ela teve uma visibilidade muito maior, né. Outras pessoas de outros estados puderam me conhecer o trabalho, conhecer a cena que está sendo formada aqui no Sul. Então, acho que a grande potência é estar em diálogo com essas outras casas, né? Em diálogo com esses outros lugares que também estão produzindo a mesma cena. Nossa. E em termos técnicos, assim, como é que funciona essas... vocês, por exemplo, que são host, vocês ficam numa tela, todo mundo junto, no mesmo tamanho, assim, ou... Enfim, o que o público vai... O que as pessoas que vão participar agora vão vivenciar? Assim, como é que vai funcionar? A gente está estudando isso, na real. Talvez seja o caso de, quando a gente for abrir, né, no Zoom, seja o caso Aí tem aqueles planos, né? A gente está pensando em fazer, de quem sabe, 2 hosts, né? Que daí poderia ser para as pessoas que vão ser comentarista, gente, host,
com a DJ, né? Que daí eu acho que é um jeito mais fácil, talvez, de organizar. Uhum. A partir daí, deixar aberto. A gente corre o risco de sofrer ataques, né, gente? Mas, enfim. Que tipo de ataques? Por estar no Zoom, né? Tipo, dentro do evento, né? Enquanto o evento está acontecendo e tal. Eu não sei se existem planos dentro do Zoom em que a gente possa bloquear isso de alguma maneira. Não sei como funciona isso. Acho que dá para excluir pessoas, sem dúvida. O É. host não da Ball, mas do Zoom, quem tiver ali coordenando o Zoom, de hospedeiro, pode excluir pessoas. Sim. Tá bem tranquilo. Até vou olhar agora mesmo, já que eu tô eu poderia aqui não, editar imagem, não, é de vocês. Remover. Eu posso remover eu como... Se tiver alguém fora do clima. Sim, acho que tem como remover e também silenciar o microfone, também câmera, essas coisas. Também. Como fazer. Mas, a gente manda o link, vocês vão fazer, a gente manda o link para as pessoas que se interessarem, ou divulga ele abertamente, né, gratuitamente também. E aí tem alguém de olho ali, se tiver alguém, sei lá, eu, porventura, atrapalhando. Mas seria bom que fosse alguém também de vocês, assim, que soubessem quem é que tá fora do ritmo. Uhum. Deixa pra mim que eu faço. Muito bem. Bom, gente, e pra gente ir encerrando, assim, bom, se vocês quiserem falar o que vocês quiserem, fiquem super à vontade também, mas expectativas, assim, então eu fico alegre de ver vocês falando tantas coisas, olhando de uma maneira até positiva para esse universo virtual, né, porque é isso, todo mundo estava acostumado a trabalhar com presencial, com aquele corpo vivo junto, dançando, tocando, suando junto, começou a ficar muita gente meio paralisada até, e muita gente meio assim, sem querer muito entrar nesse universo, né? E aí, claro, aos poucos, né, o tempo foi passando e as pessoas acho que foram cedendo pela necessidade, para não ficar sem fazer nada, pela vontade de se expressar e tudo. Mas eu vejo que vocês trazem muitas coisas positivas do que vocês estão descobrindo e dessas possibilidades de juntar gente de fora e talvez as pessoas fiquem mais desinibidas. Então, de que maneira que vocês pensam o futuro das balls, o futuro fora das balls, o que vocês imaginam, assim, que vai ser? Há uma possibilidade, por exemplo, no teatro, a gente se fala muito sobre manter as duas coisas, né? É um momento de muito aprendizado para que a gente vai levar para a vida, mesmo que a gente volte a fazer só teatro presencial, são uma série de coisas que a gente está aprendendo e descobrindo. Então, para esse universo das balls, assim, vocês acham que que vocês vão levar aprendizados desse momento pandêmico de virtual? O que vocês imaginam para o futuro? Assim? Eu espero um futuro com muita empregabilidade trans no fomento da ballroom. Sem sombra de dúvidas. A gente é uma grande comunidade, assim. A Casa de Caliça, o espaço físico de lá tá... Pode falar um pouco melhor, né, sobre o que é do muro, da questão do espaço físico, o que caiu, o que aconteceu. Tipo, a gente se apoia, a gente tenta se ajudar de alguma maneira, sabe? A Casa de Lanceira sempre tenta ajudar a Casa de Caliça, a Casa de Caliça ajuda a Casa de Lanceira, seja na internet, seja no diálogo, seja no que for. A Casa de Caliça estava com um problema na parte do espaço físico do muro, e agora a gente está fazendo essa força-tarefa para... Porque assim, assim como a gente também é a Casa de Lanceira, agora falando pela Casa de Lanceira, tá?
quando a gente pensa em fazer doações, seja para ONG Somos, seja de alimentos, a gente está pensando, né, nas pessoas LGBT que estão em situação de rua. Só que quando a gente percebe que tem uma outra casa que está precisando de ajuda, de suporte, por que a gente não vai pegar e vai auxiliar, né? E exatamente o que a Casa de Lanceira vai fazer agora com a Casa de Caliça, né? É o que a gente está se organizando para fazer. Então, não sei, eu quero um futuro em que no meu pior dia eu possa contar com outra pessoa, sabe? Eu acho que a Ballroom é isso, assim. Tipo, a Faiola não tá mais morando no espaço físico, mas isso não significa que ela deixou de ser a moda da Casa de Caliça, né? A sede, né, da Caliça é uma ocupação que sempre teve sem luz, sem internet, né? E agora a gente está buscando por colocar uma luz lá e também as questões dificultaram que a gente tivesse também tão presente em algumas balls. Enfim, a gente está começando agora a fazer um Instagram da casa, enfim. Mas o que eu queria dizer, assim, na contribuição final, é falar também desses corpos, né, de pessoas trans, travestis, mulheres trans e travestis, nesse ano sofreram, aumentou 70% dos homicídios dessas mulheres. São essas pessoas que também não têm esse direito de ficar em home office, nesses lugares, né, que estão se expondo e tal. E a partir disso, eu penso que para um futuro, a partir desses olhares, a partir de botar nessa visibilidade esses corpos de pessoas negras e trans, de que um futuro seja melhor construído, sabe? Que as pessoas parem de ser violentadas, parem de ser mortas, julgadas. Apagadas, invisibilizadas. E que o contrário aconteça, né? Que inclusive sejam visibilizados todos vocês com esse trabalho que vocês fazem, com as balls, com, enfim, toda a expressão maravilhosa desses encontros. E tô super, realmente fiquei muito feliz de ver a seleção da Mini Ball para a programação do festival. Acho que traz um frescor de pensamento, de diversidade para a programação que só enriquece, só tem a enriquecer culturalmente esse universo, esse público de um festival de 27 anos e os próprios artistas. Então eu fico realmente muito feliz. Parabéns. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem uma bela programação pela frente. Todos ligados agora às 19 horas, né? Daqui a pouco. Depois dessa conversa aqui, a gente começa uma ball virtual. E vocês estão para a gente encerrar mesmo, então vocês estão animados com essa possibilidade de vocês percebem uma apresentação para um público talvez diferente do que vocês normalmente estavam acostumados? Não sei. A gente não sabe o que esperar, porque esse momento da quarentena e as pessoas, e a cara do celular, e as pessoas. Sim. É muita informação rolando. Mas eu tenho quase certeza que a gente vai passar dessa meta de 100 visualizações aí. Porque vai envolver o Brasil inteiro, né? Claro. Então, claro. É isso, porque vai muito boca a boca, né? Sim. Então, uma pessoa de cada região do Brasil, de júri, é bem possível que tenha um grande alcance. Né? Com certeza. Arrasaram, Aninha. Quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Na verdade, eu queria dizer só que eu também estou muito contente, assim, eu fiquei, na verdade, muito feliz quando eu vi que vocês se inscreveram, porque eu acho que é uma atitude de coragem também, né, pensando no que é um formato de uma ball,
pensando na dificuldade que é manter as houses. Eu sei muito pouco, sei mais pelo que o Marco sempre fala, mas imagino que seja tão difícil quanto, e acredito que mais do que nós tentarmos manter assim, grupos e companhias. E a gente é colega também no Bichas, então sei bem quanto é difícil, principalmente para nós artistas pretos, assim. Então, estou muito feliz com a seleção de vocês. Tenho certeza que vai ser lindo o trabalho. Simplesmente por já estar, né? Simplesmente por estar no festival com Porto Alegre em Cena, com essa visibilidade, com a difusão que tem, com tantas pessoas que acompanham, e eu fico muito feliz, assim, fico muito gratificada de poder acompanhar isso e de prestigiar o trabalho de vocês mais uma vez, assim. Bastante ansiosa. Mas... Vocês querem divulgar alguma coisa, alguma rede, algum site, alguma coisa, falar para as pessoas que não seguem ainda, seguir, alguma coisa assim? Ou... Aí vamos falar Instagram da House? Claro, mano. Aproveita! Instagram, @Casa de Lanceira. E @House of Calissa. Muito bem. Muito bem, gente. Muito obrigado. Então, até logo mais no Ball. Até na Ball. Na Ball.